caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Estão colocando aí, cada um de vocês, seu tijolinho na segurança de voo? Isso é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente depende da ação multiplicadora de cada um de vocês, né? Eu sou o professor Nilson Luiz e estamos aqui em mais um conteúdo de segurança de voo. Hoje nós vamos atender especificamente ao amigo Carlos Eduardo, que fez contato comigo lá da Flórida, tá certo? Ele nos colocou aqui uma demanda que eu vou tentar atender, só que eu sei que vou atender parcialmente. Por quê? O Carlos Eduardo me pediu para falar de impactos da comunicação na segurança de voo. Ora, isso é um conjunto enorme de informações, né? Quantos e quantos CRMs de empresas aéreas eu já fui convidado para falar de comunicação e eu pergunto logo, comunicação em que aspecto? Comunicação em que foco? É extremamente vasto. Então, trocando mensagens aí com o Carlos Eduardo, a gente conseguiu restringir e chegamos aí às deficiências de comunicação na cabine, que ainda é muito vasto e que esse vídeo aqui não vai esgotar, né? Eu combinei com o Carlos Eduardo, por consideração que ele pediu, né? Que esse aqui é um assunto para tratar presencialmente, um curso, né? Em um ciclo de palestras, certo? Mas eu também não posso simplesmente deixar de atender a solicitação do colega, não é isso? Então a gente procurou fazer aqui um meio termo e nós vamos falar, sim, né? Das deficiências de comunicação na cabine, no que tange à segurança de voo, é claro. Entretanto, antes da comunicação, o que eu tenho que falar com você, né? Tenho que falar com você do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? O próprio Carlos Eduardo, que fez contato comigo, não tinha feito sua inscrição. Eu falei com ele, rapaz, você fez sua inscrição? Ele, pô, vou fazer agora. Aí fez na hora, eu vi lá a notificação que ele fez a inscrição, né? Então, o que acontece, né? Faça a sua inscrição, né? Faça como o Carlos Eduardo, interaja com o professor Nilson Luiz, né? Onde é que você encontra o professor Nilson Luiz? Canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Só? Não, a gente também pega os vídeos do canal do professor Nilson Luiz no YouTube e retransmite, né? A gente coloca no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Getter e no TikTok. Então, independente da plataforma que você estiver assistindo, dá seu like, né? Lá no YouTube, dá o like, faça a sua inscrição e ainda adicione o quê? O sininho de notificações, que aí você vai receber, né? As notificações do que a gente fala aqui, você vai ser avisado, né? Conforme nós colocamos os conteúdos, certo? Então, com certeza, nós vamos aqui atender a solicitação do Carlos Eduardo e também é um motivo de curiosidade também de outras pessoas, né? Até que ponto a comunicação impacta na segurança de voo? Meus amigos, eu já fiz algumas participações, né? Fiz várias, na verdade, em CRMs de empresas aéreas aqui do Brasil, né? E muitas das vezes falando de comunicação, falando de trabalho em equipe, e cada vez eu monto uma palestra diferente, porque eu falo em função do que a pessoa tem mais necessidade lá, que a empresa me chama. Uma empresa pequena tem um determinado foco, um táxi aéreo tem um outro foco, uma offshore tem um outro foco, é um táxi aéreo mais restrito. Enfim, então não dá para ter uma palestra de comunicação padronizada. Eu tenho aqui as demandas e eu vou organizando de acordo com a demanda do cliente. Tá certo? Conte com o professor Nilson Luiz para esses eventos presenciais. Comunicação é um assunto para evento presencial, né? Eu participei de uma instituição aí, de um curso elaborado por uma instituição de segurança de voo, onde eu tratei só da parte de comunicação, né? E foram várias horas aula tratando de comunicação, comunicação na manutenção, comunicação pré-voo, comunicação na subida. Tinha particularidade na subida, tinha particularidade do briefing de descida. Enfim, foi o que a empresa me pediu e a gente trabalhou. Tá certo? Então, vamos lá. Deficiência na comunicação na cabine. A gente tem que partir de quê? A comunicação, toda aquela teoria de comunicação, emissor, receptor, né? Filtro, ruído, tudo aquilo. Mas isso tudo circunda o ambiente de quê? Do erro humano.
focando, claro, aqui nessa conversa de hoje, no erro humano no sentido da comunicação, né? Então, o erro humano, ele é responsável por de 60% a 80% das ocorrências aeronáuticas. Falhas de relacionamento interpessoal e de comunicação são identificadas como origens desses erros. De onde eu tirei isso? Tirei lá da Flight Safety Foundation, né? Eu farei outras citações aqui, todas elas de pesquisadores que publicaram na Flight Safety Foundation, certo? Em 80% dos acidentes, nos últimos 20 anos, foi encontrada deficiência de comunicação interpessoal no contexto da ocorrência, tá certo? Durante a investigação se percebeu isso. E essa comunicação interpessoal, o que tem de tão importante, né? É a coisa básica, que você, quando leva para a questão da segurança de voo, você vê que, além de básico, é de extrema importância, é fundamental. A comunicação interpessoal é o processo pelo qual a informação é trocada, né? Emissor, receptor, não é isso? E o quê? Entendida, principalmente entendida, por duas ou mais pessoas. Então, é aquilo que eu sempre digo nas minhas palestras. Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende do que eu digo. Porque se eu digo e ficam palavras ao ar, ou são informações desconexas, né? Sem coesão, sem coerência, você não capta o que eu realmente quero dizer. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que a gente fazia? Pois é, a frase no final sai totalmente diferente da frase inicial. Aquilo ali era exatamente um exemplo de comunicação, né? Então, comunicação é o que você entendeu. Por isso que eu gosto das palestras que a gente faz, de críticas. Eu sempre peço para o pessoal distribuir formulários de críticas, né? Para as pessoas colocarem sugestões e críticas, para eu entender de que forma que a pessoa entendeu aquele conteúdo, né? Senão não adianta, eu vou lá, dou um recado, vou embora, e até que ponto o trabalho que foi feito vai ser efetivo. É uma reclamação que eu sempre tenho, eu espero que vocês me ajudem nisso, né? De segurança de voo protocolar para cumprir metas, o Brasil está cheio. Nós precisamos de segurança de voo focada em diminuir o número de acidentes. Ora, para que fazer segurança de voo se eu não tenho um compromisso com a diminuição do número de acidentes? Por que eu vou trabalhar só num determinado quintalzinho da segurança de voo? Não. Qual é o retorno do meu trabalho, né? Eu estou procurando os resultados daquilo que eu estou fazendo, ou estou fazendo a esmo, só para cumprir metas, né? Cumprir metas no ambiente corporativo tem um outro contexto. Eu não posso trabalhar com metas, pela definição da palavra, no âmbito da segurança de voo. Se você quer ver alguém que trabalha única e exclusivamente para atingir metas no âmbito da segurança de voo, essa pessoa ou essa instituição não é comprometida em diminuir o número de acidentes. Ora, para que uma segurança de voo que não se compromete com a diminuição do número de acidentes? Tá certo? Não faz sentido algum, né? Então, pesquisa realizada por Segrin e Flora afirmam que profissionais com níveis mais elevados de habilidade de comunicação são mais resistentes aos efeitos estressores numa situação de risco. É muito fácil, quando está tudo reto, nivelado, condições de temperatura e pressão controladas, né? A gente estabelecer uma comunicação efetiva. Mas e a comunicação efetiva em momentos de estresse, né? Além da questão da comunicação, tem toda a questão comportamental quando você está em momentos de alto estresse. Se você não lembra do que a gente falou no outro vídeo desse assunto, eu convido você a reassistir o vídeo Comportamento Humano em momentos de elevado estresse. Está lá no canal do professor Nilson Luiz. Entra lá, dá o like, beleza? A gente vai complementar essa informação aqui a partir daquele vídeo de lá, tá certo? Então, indivíduos com habilidade de comunicação pouco desenvolvidas têm tendência a permitir o agravamento desses problemas quando confrontados com alto grau de estresse. No universo da aviação, desenvolver habilidade de comunicação deixou de ser um diferencial para ser algo mandatório quando você busca afastar-se de acidentes, né?
não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Eu estou tentando, né? Sempre estou tentando estar antenado com o que está acontecendo. Os setores de RH das empresas estão buscando os aeronavegantes, hoje, não necessariamente através do desenvolvimento de habilidades técnicas. Habilidades técnicas já é esperado que um cara formado tenha. E as habilidades não técnicas? Né? As habilidades sociais, habilidade de entrosamento, habilidade de trabalho em equipe, sobretudo habilidade de quê? Comunicação. Né? As habilidades não técnicas hoje estão sendo preponderantes para um candidato receber, conseguir um espaço no mercado de trabalho da aviação. Né? Então, você pode ser um excelente técnico na área que a qual for formado, mecânico, comissário, piloto, mas e as habilidades não técnicas? Você é um excelente piloto, só que você tem dificuldade de CRM. Hoje, então, a empresa vai procurar um cara que seja um excelente piloto e que não tenha dificuldade de CRM, tá certo? Você pode ter espaço no mercado, mas você vai ter mais dificuldade. E assim é com os mecânicos, assim é com o pessoal de terra em geral, assim com o controle de tráfego, controle de solo, enfim. Todos nós precisamos entender que as habilidades não técnicas estão ficando preponderantes no mercado de trabalho. O ser humano é social, é sociável, né? E ninguém trabalha sozinho, não é isso? E quando você está inserido num ambiente que pode contribuir negativa ou positivamente com a segurança de voo, as habilidades não técnicas deixam de ser diferenciais e passam a ser o quê? Fundamentais, com o mesmo peso de equivalência com as habilidades técnicas. Tá claro? Beleza? Então, você tem lá uma equaçãozinha simples, onde você tem o quê? A comunicação eficaz mais atenção compartilhada, gerando o quê? Decisões acertadas. Se tivesse uma prova aqui, isso ia cair, né? Comunicação eficaz mais atenção compartilhada, gerando decisões acertadas. Mas de onde vem a comunicação eficaz? Ora, ela vem das habilidades que só podem ser desenvolvidas através de treinamento. Então, treinamento de habilidades de comunicação geram comunicação eficaz. Tá claro? E atenção compartilhada? Vem de onde? Vem do treinamento também, do treinamento das interações sociais. Um profissional qualificado pode aplicar treinamentos em seu grupo de trabalho de forma que esse tipo de atenção seja desenvolvida. Então, de onde vem a comunicação eficaz? Vem do treinamento de habilidades de comunicação. De onde vem a atenção compartilhada? Vem do treinamento de interações sociais. E o somatório da comunicação eficaz com a atenção compartilhada gera o quê? Decisões acertadas, que é o que a gente busca, não é isso? As decisões acertadas nos vão ocasionar o quê? Afastamento de ocorrências aeronáuticas. Tá claro? Então, qual é a equação mesmo? Comunicação eficaz mais atenção compartilhada, gerando decisões acertadas. E as decisões acertadas vão colaborar com o quê? Com o afastamento de ocorrências aeronáuticas, que deve ser a nossa tônica, diminuir o número de acidentes. Chega de segurança de voo meramente protocolar. Tá claro? Há a necessidade das tripulações reconhecerem a necessidade de um maior número de verificações cruzadas. Isso, se você for ver as filosofias de cabine da Boeing e da Airbus, já tem uma pequena diferença, não é isso? Os dados recolhidos por peritos durante voos em linhas comerciais, o pessoal lousa, né, indicaram que há muitos casos onde os pilotos não se comunicam o suficiente ou demoram a reconhecer as alterações de panorama de voo. Helmholtz, 1996. Então, essa questão da comunicação é fundamental. O que disse aqui a pesquisa? Tem pilotos que demoram a se comunicar, né? Ou se comunicam de maneira ineficaz, e ainda alguns que demoram a reconhecer a mudança de panorama, a mudança de contexto que ele está inserida, né? Exemplo clássico, Air France 447. É claro que o Air France 447 não se resume a isso, mas isso estava inserido lá também. Se você dá uma lidinha no relatório da ocorrência, no relatório da investigação da ocorrência, você vai ter essa conclusão também, né?
Então, vamos comentar aqui alguns impactos na comunicação na cabine. Notem, como eu expliquei lá para o amigo Carlos Eduardo, isso não vai esgotar, né? Isso aqui são alguns exemplos aqui que eu selecionei para falar numa conversa rápida, tá claro? Então, falhas na comunicação escrita, né? Então, na comunicação escrita, o que acontece? O emissor, ele perde a capacidade de comunicação não verbal. Como? O que a gente está fazendo aqui. O tom de voz, a expressão facial, não é isso? Assim, a escolha das palavras se torna mais importante ainda quando você não tem o tom de voz e a expressão facial, né? Então, a escolha das palavras passa a ser importante na transmissão de mensagem, né? Então, isso na hora de você ler uma ataque de pânico do QRH, né? Em que condição aquele QRH foi escrito? Ele pode ser modificado? Talvez possa, né? Lá na manutenção, cartões de trabalho, né? Segundo as pesquisas aí do Flight Safety Foundation, 46% dos casos de acidentes oriundos da manutenção, né? Eles vêm dessa dificuldade de interpretação de leitura. E eu não estou nem falando aqui de questão de língua, tá? Se eu for falar da questão de língua, de você ler um manual, interpretar um manual em uma língua diferente daquela sua língua nativa, você ainda pode assumir mais impactos. Notem, pessoal, eu não estou dizendo aqui que é uma deficiência de proficiência da língua inglesa ou da língua italiana, enfim. Eu estou dizendo que é uma deficiência normal, porque você, no inglês, no italiano, você vai ter um inglês técnico, você vai ter um italiano técnico, o que não é de fluência normal. Eu nunca trabalhei falando inglês, eu sempre tive que ler manual, né? Mas se você me colocar para conversar, para falar em inglês, eu posso até falar, mas não vou ter a mesma fluência, não vou ter a mesma velocidade de raciocínio, eu vou até desenrolar, já aconteceu de lições aí eu ter que falar inglês, enfim, mas o meu trabalho era focado na leitura em inglês, tá certo? Então, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Que a comunicação escrita, ela tira a possibilidade desse tom de voz, das expressões faciais, né? Da manipulação aqui, ó, da comunicação não verbal, tá claro? Falhas na comunicação interna. A comunicação interna é menos eficaz do que a gente acredita que ela seja, né? Porém, sua é descoberta após algum acontecimento indesejável, né? Então, aquela comunicação, quando você conhece muito a pessoa, né? Tá voando muito com o cara, você já olha para o cara e já sabe o que quer dizer. Quando eu era mais jovem, né? Meu velho pai, um exemplo para mim, ele tinha coisa que ele não precisava falar para mim. Só ao olhar para mim eu já entendi o que ele queria dizer e já tomava uma postura perante aquele olhar do meu pai. Tá certo? Mensagens mal formuladas ou formuladas de forma recorrente constituem condições latentes, as quais podem acarretar em erros de conduta. Os aplicativos de mensagens, né, nos ajudam muito. Mas essa questão da sua comunicação particular, onde você engole palavras, engole sílabas, isso pode ser levado para a sua vida técnica, não faça isso, né? Às vezes a gente lê cada mensagem de WhatsApp que eu vou te contar, né? Então, se policie contra isso. Então, as mensagens mal formuladas, ou até formuladas direitinho, mas que geram ambiguidade, né? No dia a dia, no trabalho, pode te dar problema e te levar a erros de decisão técnica, de tomada de decisão, tá claro? E falhas na comunicação não verbal, né? Elas são muito demonstradas através de deficiência na percepção de indicativos não verbais, né? Então, a questão da percepção nos remete ao que é consciência situacional, né? Então, deficiência na percepção técnica de indicativos não verbais, dentro do contexto, impactam na percepção da realidade vivida. Assim, podem trazer ações inadequadas. Exemplo, linguagem corporal, que a gente está fazendo aqui, né? Normal, linguagem corporal, sinais lá na pista, né? Sinais manuais a partir do solo para a cabine, né? Entre os tripulantes e os técnicos, ou talvez entre tripulante e passageiro, né? Tudo isso tem a ver com que você só pode transmitir uma comunicação a partir do momento que você teve um entendimento do que você recebeu como informação, né? Eu convido você a reassistir o vídeo Consciência Situacional, que está lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Lá eu falo dos níveis
de consciência situacional, né? Os níveis são percepção, né? Entendimento pleno e projeção futura. Não vou explicar aqui nesse vídeo o que cada um desses níveis quer dizer. Vai lá no vídeo Consciência Situacional, que você vai revisar esses conceitos e vai entender por que para ter uma visão futura do que eu posso fazer para evitar um acidente, eu preciso passar pelos outros dois estágios, né? Os outros dois níveis. Não adianta insistir, não vou explicar aqui agora. Volta lá no vídeo Consciência Situacional, no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, que você vai revisar todos esses conceitos e você vai entender que uma coisa encaixa com a outra. Um vídeo é interligado com o outro. Tá claro? Pesquisa da Eurocontrol, o nome da pesquisa é Air Ground Communication Safety Study, né? Indica que os problemas de comunicação frequentemente citados estavam relacionados a fatores humanos nos seguintes aspectos. Então, o que é? Né? Essa pesquisa, que eu também saquei lá dos trabalhos da Flight Safety Foundation, ela indica que problemas de comunicação, que é o nosso assunto de hoje, né, frequentemente citados, estão relacionados a fatores humanos nos seguintes aspectos. Aí começa a esmiuçar, né? Velocidade da fala do controlador de tráfego. Não é isso? Pode gerar dificuldades de entendimento. Aí é o quê? Como emissor, receptor e filtro, ruído, aquelas coisas todas, né? Distração do piloto, CRM. Ansiedade do controlador, CRM, né? E fadiga dos pilotos, que tem que ser vista aí pela supervisão e operações da empresa, assim como a fadiga dos mecânicos. Tá certo, meus amigos? Então, seria outra questão de prova, né? Velocidade da fala do controlador, distração do piloto, ansiedade do controlador e fadiga dos pilotos são itens destacados, identificados nessa pesquisa aqui, ó, Air Ground Communication Safety Study, tá certo? Que eu saquei lá do site da Flight Safety Foundation. Beleza? É possível concluir que há necessidade de profissionais com habilidades de comunicação, né? Emissor, receptor, não é isso? Melhor desenvolvidas em todos os setores da aviação. O nosso assunto aqui no vídeo é as dificuldades na cabine, mas aqui eu estou estendendo aqui nesse parágrafo para você, né? Quando eu trato com todos os setores da aviação, eu proporciono, assim, ações de comunicação assertiva, reduzindo ao máximo os efeitos negativos nos processos de comunicação, né? Eu costumo tratar muito nas minhas palestras presenciais de comunicação daquela nave Tiger 66. Tiger 66 é um 747, não vou explicar aqui, né? Me chama que eu faço na tua empresa aí essa palestra, né? Mas é muito bacana, né, entender como questões básicas de comunicação foram preponderantes para motivar aquele acidente do Tiger 66. Tá claro? Os treinamentos de CRM, em que se trata de comunicação, que não estou nem citando os outros pilares aqui nesse vídeo, né, devem ser especificados por grupos de ações, tomadas diariamente pelos profissionais, né? Eu tenho grupos de ações que você precisa ver, troca de turno. Às vezes eu falo com o pessoal que trabalha com a parte de sistema elétrico do avião, eu tenho que ter um linguajar com esses caras diferente do cara que trabalha lá na pista. Por incrível que pareça, tem coisas que são mais refinadas, eu preciso estudar um pouquinho para conversar com eles, né? Então, cada um tem um ambiente, um subambiente dentro do ambiente de trabalho de manutenção ou de voo, enfim. Quando você tinha um engenheiro de voo, né, o trabalho vinha mais mastigado dos pilotos. Hoje, os pilotos, né, não tem jeito, os pilotos têm que fazer um pouco do trabalho do engenheiro de voo. Ele foi diluído ali entre os dois pilotos, tá certo? Então, os treinamentos de CRM, como eu disse, no campo da comunicação, de parênteses, comunicação, devem ser especificados por grupos de ações, diariamente pelos profissionais. E isso eu vou citar aqui alguns exemplos, mas sempre com cuidado de ressaltar que esses exemplos não esgotam, porque isso aqui é uma conversa muito curta perante esse assunto vasto. Tá claro? Então, vamos lá. Ó. O que esses treinamentos precisam destacar? Ensinar e treinar diferentes tipos de comunicação e mostrar a importância de cada contexto inserido, como eu falei do pessoal do sistema elétrico, né? Identificar estilos de comunicação e as suas influências. Você tem lá a comunicação assertiva, a comunicação agressiva, a comunicação não assertiva,
a comunicação passiva. Eu falo tudo isso no curso, né? Aqui vai ser muito extenso para a gente falar de tudo isso, né? Desenvolver habilidades de autoconhecimento, autocontrole e empatia. Tudo isso faz parte daquelas habilidades não técnicas que eu me referi no início da nossa conversa aqui. Não é isso? Isso nos remete àquele modelo TEAM, né, de controle de ameaças. Isso é um outro assunto que é extenso. Para falar disso tem que ser presencialmente. Aqui vai ser difícil, vai ficar pobre se eu tratar do modelo TEAM com vocês aqui, né? Realizar exercícios de percepção da linguagem não verbal. Volta lá para o vídeo de o quê? Consciência situacional, percepção, entendimento pleno e projeção futura. Não é isso? Exercício de percepção auditiva. No que tange aqui? Tom de voz, pausas, velocidade da fala, marcadores de hesitação e outros. Quando a gente faz o curso lá para decodificar e entender as mensagens do CVR, né, do FDR, enfim, a gente tem muito, bate muito nessa tecla, né, da questão das características da fala através do quê? Da nossa acuidade auditiva. Tá claro? Ensinar práticas estratégicas e eficazes de comunicação e gestão de emergência. Treinamento simulador, não é isso? Treinamento lousa, né? Tá certo? Aplicar técnicas de gerenciamento de comportamentos inconvenientes usando a linguagem verbal e não verbal. Lembra como eu falei do meu pai? Meu pai só olhava, eu já tinha que entender, né? O que ele estava querendo dizer. Era uma restrição, estava me chamando a atenção, enfim. Então, as técnicas estão aí para ser desenvolvidas. Agora, é simples? Não é simples. Você precisa contratar um profissional qualificado e esse tipo de trabalho é um trabalho de formiguinha. A maior dificuldade disso é que você não consegue parar todo mundo para fazer o treinamento. E que se você conseguisse parar todo mundo ao mesmo tempo, cada pessoa faz parte de um pequeno conjunto onde tem que ter um treinamento específico. Então, antes de botar o treinamento em prática, você tem que chamar o profissional, esse profissional tem que fazer um trabalho de campo dentro da tua empresa, identificar as necessidades e os conjuntos de características de cada grupo de trabalho, né? Ele tem que identificar o organizacional como um todo e depois perceber as questões organizacionais de cada grupo de trabalho que faz parte do teu grupão, não é isso? E a partir disso ele vai elaborar o treinamento específico para o teu pessoal. Trabalhar com comunicação não é simples, né? Eu até confesso a você que foi um desafio grande falar de comunicação nesse pequeno vídeo aqui, né? Se você, com certeza ficou incompleto, com certeza algum de vocês, pô, tinha que ter falado disso, tinha que ter falado daquilo, né? Então eu já parti do pressuposto que não ia ser uma comunicação completa. Por quê? Porque o assunto é vasto demais. Mas em contrapartida, eu não poderia deixar de atender o amigo Carlos Eduardo, que ele fez uma solicitação bacana, nós conversamos, ficou de um universo grande, se transformou num universo mais pontual possível, mas mesmo dentro desse pontual, ainda é um universo vasto. Tá claro? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido aqui que a comunicação tenha sido efetiva, porque comunicação não é só eu ficar falando aqui um monte de blá, blá, blá. A comunicação é o que vocês entendem do que eu falo. Então, o nosso assunto hoje foi deficiência na comunicação na cabine, tá certo? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro focado nos parâmetros da segurança de voo. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, faz contato com a gente, né? Se inscreve no canal do professor Nilson Luiz, dê seu like, faça sua inscrição e acione o sininho e passe a receber as nossas notificações do que a gente trata aqui. Bons estudos, fiquem com Deus, continue contando comigo. Até logo!